Capítulo 231. Recrutamento 1. The Author's POV. Junho passou voando e julho estava chegando. O verão já havia se aproximado e as temperaturas começavam a subir. Dentro de um campo de treinamento. Clank, clank. O pesado som do metal ressoou pela sala. Hein, me cubra! Gritou Kevin enquanto se movia rapidamente para minha direita. Assim que seu pé tocou o chão, seu corpo disparou para cima. Sou voz. No momento em que o pé de Kevin atingiu o chão, tracei um círculo no ar e apontei meu dedo para um determinado ponto à distância. Na mesma direção em que Kevin estava indo. Obrigado. Rodando seu corpo, Kevin rapidamente chegou até meu anel. Ao colocar seu pé sobre o anel, ele se impulsionou em direção ao centro da sala, onde uma jovem garota estava tranquilamente parada. Ao chegar diante de Mônica, Kevin soltou um grito e desferiu um golpe com sua espada. Nada mal. Clank. Levantando sua espada com uma mão, Mônica facilmente bloqueou o ataque de Kevin. Mas ainda não é bom o suficiente. Bam. Gu. Shu. Com um movimento casual, Mônica desviou do ataque de Kevin e o empurrou na minha direção. Devido à velocidade com que ele estava indo, não consegui pará-lo a tempo e logo ambos colidimos contra a parede. Kueg, isso é tão injusto. Murmurei enquanto me deitava no chão. Minhas costas doíam demais. Concordo. Suportando seu corpo com o braço, Kevin se levantou fracamente. Erguendo sua espada, ele lançou um olhar desafiador em direção a Mônica. Você ainda não acabou? Gosto do seu espírito de luta. Hein, levante-se. Não terminou ainda. Levantando a cabeça, deixei escapar um gemido. Droga, eu só quero ficar deitado no chão por mais um minuto. Fui eu quem levou a pior, não você. Porque ele não podia me deixar descansar. Pondo a mão no joelho, levantei-me e estiquei o pescoço. Logo meus olhos se encontraram com os de Kevin. Sério. Sem que ele me dissesse o que queria fazer, entendi o que ele queria. Certo. Bom. Acenando com a cabeça, coloquei minha mão na empunhadura da minha espada. Kevin, por outro lado, ergueu sua espada com ambas as mãos. Respirando fundo, canalizei todo o mana dentro do meu corpo. Uma aura branca envolveu meu corpo. Craca! Craca! Entrelaçado na aura branca, raios azuis faiscavam repetidamente no ar. Ao meu lado, uma aura vermelha poderosa se expandia do corpo de Kevin. Ele também estava se preparando para atacar. Vocês estão planejando usar suas técnicas mais fortes. Bom, quero ver. Na frente, os olhos de Mônica brilharam. Sou voz. Vamos ver se vocês são bons. Brandindo sua nova espada no ar como se estivesse se exibindo, Mônica provocou. Prontos. Nunca estive tão pronto. Enquanto a aura vermelha ao redor do corpo de Kevin se tornava especialmente poderosa, ele me olhou. Olhando de volta para ele, acenei com a cabeça. Vamos lá. Kevin murmurou enquanto desferia um golpe para baixo. Voum! Instantaneamente, um enorme feixe de espada disparou na direção de Mônica. Uma energia poderosa podia ser sentida a partir do feixe de espada, enquanto uma espessa cicatriz traçava o caminho do feixe. Observando o ataque de Kevin, pensei, golpeando com ambas as mãos na espada, então ele já alcançou esse estágio. Kevin agora conseguia executar o 15º movimento do estilo Levisha. Nada mal. Ainda assim. O terceiro movimento do estilo Keiki, Passo do Vazio. Não querendo ficar para trás, após finalmente carregar energia, assumi uma posição. Momentos depois, o mundo ao meu redor ficou escuro e me encontrei diante de Mônica. Minha aparição repentina assustou Mônica, que por um segundo não sabia o que fazer. Aproveitando a abertura que criei, direcionei meu ataque de espada para sua cabeça. Infelizmente, Mônica conseguiu se recuperar rapidamente do choque. Nada mal. Encarando os ataques meus e de Kevin, Mônica sorriu e murmurou. Chá. Inclinando o pescoço para o lado, para meu horror, Mônica desviou facilmente do meu ataque. Depois de evitar meu golpe, Mônica balançou casualmente sua espada para baixo e um pequeno feixe laranja disparou em direção ao feixe de espada de Kevin. Craca! Como se fosse feito de papel, o feixe de espada de Kevin desmoronou instantaneamente. Isso é tão injusto. Aterrissando ao lado de Mônica, coloquei-me de joelhos e respirei pesadamente.
Do outro lado da sala, Kevin se deixou cair no chão, apoiando seu corpo em sua espada. Droga! Embora eu soubesse que a diferença entre mim e um rank S era enorme, não pensei que seria tão grande. Durante todo o tempo, parecia que Mônica estava nos tratando como crianças. Ela fazia parecer que nossos ataques mais poderosos não eram nada além de brincadeiras em sua frente. Estou impressionada. Traçando seu dedo na cicatriz deixada pelo feixe de espada de Kevin, Mônica elogiou. Pensar que vocês eram tão fortes. Vocês quase eram tão bons quanto eu quando tinha a idade de vocês. Ouvindo a jactância descarada de Mônica, meu lábio se contorceu. Você não pode ser mais humilde. Infelizmente para mim, eu havia projetado Mônica para ser assim. Se eu tivesse que reclamar, só poderia reclamar comigo mesmo. Aqui, pegue isso. Olhando na minha direção, Mônica jogou um livro casualmente em minha direção. Isso. Ao pegar o livro, não pensei muito a princípio, mas meus olhos logo se arregalaram. Rapidamente folheando seu conteúdo, meu coração começou a acelerar. Estilo do golpe rápido. Uma arte da espada totalmente focada na velocidade. Com um rápido movimento, o usuário ganha a capacidade de matar um oponente sem que ele perceba que algo aconteceu. Criada para replicar o estilo Keiki. Após anos de pesquisa, esta arte da espada foi o resultado. Isso é para mim. Com as mãos tremendo, olhei para Mônica. Sim, como você precisa esconder sua arte da espada, decidi te dar um pequeno presente. A arte da espada é de 3 estrelas e meia, mas, dadas as circunstâncias, foi o melhor que consegui encontrar. Colocando sua espada de lado, Mônica acenou com a cabeça. Você não gostou? Não, claro que gostei. Não tem como eu não gostar disso. Eu rapidamente balançava a cabeça. Como não posso gostar disso? É perfeito. Com a popularidade do grande mestre Keiki, a ideia de alguém tentando imitar sua arte da espada não era estranha. Na verdade, havia muitas artes da espada semelhantes ao estilo Keiki em circulação no momento, mas após uma rápida folheada, eu simplesmente as descartaria. Chamá-las de imitações já era um elogio. Elas não estavam nem perto do verdadeiro. Isso, no entanto, era diferente. Embora ainda estivesse longe do estilo Keiki, visualmente não parecia. Isso significava que as técnicas eram exatamente como o estilo Keiki. Isso mesmo. Se eu praticasse essa arte da espada, poderia usar o estilo Keiki sempre que quisesse sem chamar muita atenção. Ainda que isso me limitasse aos movimentos básicos, isso tornava as coisas muito mais fáceis para mim. Não sei o que dizer, obrigado, Miss Jeffrey. HMPH, como sou sua instrutora, naturalmente cuidarei de você. Resmungando, Mônica desviou o olhar. De lado, pude ver as orelhas de Mônica ficando vermelhas. Ela estava tentando ao máximo esconder sua vergonha. Ah, certo, esqueci que ela é sensível a elogios. Apesar de ser tão exibida e sem vergonha, Mônica era, de fato, extremamente sensível a elogios. Apenas um elogio era suficiente para deixá-la animada. Se vocês se saírem mal, eu também ficarei mal, então preciso fazer o meu melhor para torná-los mais fortes para o torneio. Ainda tentando esconder sua vergonha, em um tom severo, Mônica acrescentou. Mas ninguém realmente sabe que você está nos treinando. Eu pensei em meu coração. Claro, apenas em meu coração. Se eu realmente dissesse isso em voz alta, dada a personalidade de Mônica, eu estaria pedindo por mais uma surra. Não estava ansioso por isso. Kevin, para você eu não tenho nada. Ao contrário do Ren aqui, você já tem outra arte da espada, então use isso. Tente o seu melhor para não usar o estilo Levisha. Kevin realmente tinha outra arte da espada de 4 estrelas. Ele também era bastante habilidoso com ela. Esconder o estilo Levisha não seria um problema para ele. Entendido. Dissemos Kevin e eu em uníssono. Certo, isso é tudo para a lição de hoje. Vocês podem voltar. Virando-se, Mônica rapidamente deixou o campo de treinamento, deixando Kevin e eu ofegantes no chão. Vão! Svoxolhos! Lançando uma bola de metal para frente, uma jovem garota petite gritou. Seguindo seu grito, uma criatura peluda e marrom voou ao seu lado e rapidamente alcançou a bola. Crunch! Apresentando-se diante da bola de metal, a criatura peluda rapidamente mordiscou o metal e o destruiu completamente. Bom trabalho, Newton! Aplaudindo as mãos, a jovem garota, Ava, correu em direção à criatura peluda. Ao olhar de perto, a criatura peluda parecia um pássaro marrom com olhos afiados.
Na verdade, era um pardal de garras afiadas. Uma criatura de rank, que, mesmo agora, dava trabalho para Ava domar. Com o pardal sendo mais forte que ela, Ava tinha dificuldade em controlá-lo totalmente, já que muitas vezes ele não obedecia suas ordens. Felizmente, as coisas pareciam estar melhorando para ela recentemente, pois Newton, sua besta contratada, estava se tornando cada vez mais obediente. Isso era, em geral, um bom sinal para domadores de monstros. Vá, Newton! Tirando outra bola de metal, Ava lançou para o ar. Newton! Tud! Com um grande baque, a bola caiu no chão. Desta vez, Newton não pegou a bola. Na verdade, ele nem olhou para a bola. Uma decepção. Com a cabeça baixa, Ava se moveu para pegar a bola de metal. Se ao menos eu tivesse nascido talentosa. Ava não era filha única, tinha 3 irmãos mais velhos. Todos eles eram muito mais talentosos do que ela. Apesar de sua família a tratar como todos os outros irmãos, Ava realmente se sentia inferior a eles. Durante os jantares em família, ela sempre era a que menos falava, pois seu talento e conquistas não eram dignos de conversa, ao contrário de seus irmãos, que sempre tinham algo a dizer. Ela odiava isso. Ava queria que os outros soubessem de suas habilidades e talentos. Queria se gabar orgulhosamente de seus poderes como seus irmãos. Queria ser elogiada pelos pais. Queria ser reconhecida. Infelizmente, isso é apenas um sonho distante. Olhando para Newton, que já havia voado para uma árvore próxima, Ava suspirou. Newton, desça. Ring. Ring. No momento em que chamava Newton para descer, seu telefone de repente tocou. Confusa, Ava olhou para a identificação do chamador. Desconhecido. Desconhecido? Quem poderia ser? Hesitando sobre se deveria atender ou não, Ava acabou atendendo e respondeu a chamada. Olá. Quem é? Ava, sou eu. Podemos nos encontrar? Atendendo a chamada, uma voz alegre entrou nos ouvidos de Ava. Ela reconheceu instantaneamente a dona da voz. Hein. Capítulo 232. Recrutamento 2. The Author's POV. Depois de ligar para Ava e marcar um encontro com ela, pedi a Smalsnak que me enviasse um contrato oficial. Hoje, eu planejava recrutar Ava. O local do nosso encontro era o mesmo café que Amanda me havia levado há alguns meses. Era um lugar bastante isolado e ideal para esse tipo de negociação. Aqui, Ava. Não muito depois de entrar no café e me sentar, avistei a figura de Ava entrando. Levantando-me, chamei por ela. Ao me ver, Ava se dirigiu na minha direção. Obrigada por vir. Ah, sem problemas, Ren. Baixando a cabeça, Ava se sentou timidamente na cadeira em frente a mim. Você gostaria de pedir algo? É por minha conta. Ofereci enquanto lhe entregava o cardápio. Não, obrigada. Ava balançou a cabeça. Então, sobre o que você queria falar? Direto ao ponto, entendi. Bem, era compreensível. A relação entre Ava e eu poderia ser considerada apenas como conhecidos próximos. Não éramos realmente amigos, e dada a natureza tímida de Ava, eu mais ou menos entendia porque ela queria resolver isso rapidamente. Aqui, tirando um monte de papéis do meu espaço dimensional, deslizei-os para Ava. Neles estavam os detalhes do contrato que Smalsnak me enviou. Continha todas as informações sobre salário, horários de trabalho, benefícios e outras coisas que ela teria se trabalhasse para mim. O que é isso? Olhando os papéis, Ava inclinou a cabeça para o lado. Apenas leia. Certo. Pegando os papéis, Ava começou a lê-los. Depois de alguns minutos, vi as sobrancelhas de Ava se franzirem com força. Levantando a cabeça, ela perguntou em uma voz suave: Você está tentando me recrutar? Sim, sorri. Quero recrutar você para o meu grupo de mercenários. Você aceita? Ava não respondeu imediatamente. Ela começou a folhear os papéis mais uma vez. Desculpe. Depois de uma breve pausa, Ava fechou os papéis e os empurrou de volta na minha direção. Colocando minha mão sobre os papéis, levantei a outra mão. Antes de você recusar, ouça o que eu tenho a dizer. Observando-a empurrar os papéis de volta, não fiquei desanimado nem um pouco. Desde o início, eu estava preparado para ser rejeitado. Um garoto de 16 anos recrutando você para um grupo de mercenários recém-estabelecido que mal tinha membros. Não importava como você olhasse, esse negócio parecia suspeito. Eu entendia isso. Por isso existiam as negociações. Ava, você é talentosa. Não,
Chamá-la de talentosa seria um eufemismo. Você é extremamente talentosa. Sorrindo, empurrei os papéis de volta e comecei a elogiá-la. Em resposta ao elogio, o rosto de Ava ficou vermelho. É eu. Sim, só o fato de você conseguir fazer contrato com duas bestas ao mesmo tempo já é prova suficiente. Normalmente, domadores de monstros só conseguiam domar uma besta por vez. Isso se aplicava até mesmo aos mais fortes domadores de monstros da Terra. No entanto, Ava conseguia domar duas ao mesmo tempo. Isso por si só provava que ela era extremamente talentosa na arte de domar monstros. Ela precisava entender isso. Mas elas não vão ouvir minhas ordens. Você está sendo apressada, Ava. O que você quer dizer? Não se compare aos outros. Só o fato de você ser de classificação F já é prova de que você é talentosa. Se você se comparar com outras pessoas, é claro que parecerá muito menos talentosa em comparação a elas. No entanto, lembre-se de que você é uma domadora de monstros. Domadores de monstros tendem a se desenvolver em um ritmo muito mais lento do que os outros. Isso porque eles se concentram principalmente em treinar seus pets em vez de a si mesmos. O progresso lento deles era, de fato, compreensível. Como Ava estava exposta a uma classe incrível repleta de prodígios como Kevin e os outros, ela começou a pensar subconscientemente que não era talentosa. Isso não estava correto. Comparado aos outros alunos, em termos de classificação, ela era acima da média. O mais surpreendente, no entanto, era que ela estava acima da média sendo uma domadora de monstros. Uma profissão que crescia muito mais lentamente do que outras profissões. Embora ela e os outros não percebessem, na verdade, ela era uma prodígio. Ela precisava entender isso. Obrigada pelas suas palavras gentis, mas ainda não tenho certeza. Não me rejeite só. Ouvindo o que eu tinha a dizer, Ava baixou a cabeça e murmurou em voz baixa. Ela tentou me rejeitar novamente. Tirim, tirim. Justo quando eu estava prestes a responder, meu telefone tocou de repente. Minhas sobrancelhas se franziram. O que é agora? Desculpe um segundo. Sem problemas, fique à vontade. Tirando meu celular, minhas sobrancelhas já franzidas se apertaram. Checando a notificação mais recente, percebi que o remetente era Emma. Preciso da sua ajuda. Que presente devo comprar para o aniversário do Kevin? Você pode me dizer? Balançando a cabeça, desliguei meu celular. Agora não era hora de lidar com isso. Voltando minha atenção para Ava, decidi revelar meu trunfo. Ava, tem mais uma coisa que eu esqueci de mencionar ao te dar o contrato. O que é? Se você aceitar, isso será seu. Tirando uma flauta verde pálido do meu espaço dimensional, coloquei-a gentilmente sobre a mesa. Uma flauta? Ava perguntou curiosamente enquanto olhava para a flauta sobre a mesa. Não é uma flauta comum, dê uma olhada. Sorrindo, entreguei a flauta a Ava. E isso? Segurando a flauta com cautela, vi os olhos de Ava se abrirem amplamente. Segurando a flauta, as mãos de Ava tremiam incontrolavelmente. Sim, você está vendo corretamente. Esse é seu bilhete para o topo. Levantando meu queixo, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Isso deve ser o suficiente para convencê-la a se juntar, certo? Apresentada com a oportunidade de mudar seu destino, Ava não me rejeitaria, certo? Se eu estivesse em sua posição, teria aceitado sem hesitar. Olhando para Ava, cujos olhos não se desgrudavam da flauta, perguntei novamente. Então, você ainda deseja recusar? Asterisco, asterisco, asterisco. Ao mesmo tempo, ele ainda vai ignorar minha mensagem. Emma resmungou enquanto olhava para seu celular. Há cerca de 1 hora, ela havia enviado uma mensagem para Ren. Era sobre o presente do Kevin. Apesar de ter se debatido com essa questão por uma semana inteira, ela ainda não conseguia decidir que presente comprar para o aniversário dele. Desesperada, decidiu perguntar a Ren. Ele ainda não havia respondido à sua mensagem. GHGH, ele definitivamente ignorou minha mensagem. Rangeu os dentes, Emma guardou o celular. Não havia como Ren não ter visto sua mensagem, provavelmente ele a ignorou. O que eu faço? Colocando a mão no queixo, Emma ponderou. Com Ren nem se dando ao trabalho de responder, Emma não sabia como proceder a seguir. Talvez a Amanda possa me ajudar. De repente, os olhos de Emma brilharam. Amanda definitivamente poderia ajudá-la. Saindo do seu quarto, decidiu pedir a ajuda de Amanda.
Embora tivesse enviado uma mensagem para Amanda hoje, ainda não tinha recebido resposta dela, o que era estranho, já que ela sempre respondia rapidamente. Assim, Emma decidiu ir diretamente até ela. Como elas moravam no mesmo prédio, não demorou muito para Emma chegar ao quarto de Amanda. Batida! Batida! Chegando à porta que levava ao quarto de Amanda, Emma bateu. Sem resposta. 1 minuto após bater, Emma não obteve resposta. Batida! Ela talvez não tenha me ouvido bater. Possível. Emma bateu novamente. Mais uma vez, ninguém respondeu. Ela provavelmente saiu, Emma murmurou balançando a cabeça. O que eu faço agora? Ficando em frente ao quarto de Amanda por um bom minuto, Emma baixou a cabeça. No fim, ela decidiu desistir e voltar para o seu quarto. Tentaria perguntar a Amanda novamente mais tarde. Asterisco, asterisco, asterisco. 21h48. Então você está dizendo que ela rejeitou sua oferta? Sim. Estando do lado de fora da varanda do meu quarto com o telefone no ouvido, respondi. Do outro lado da linha estava Smalsnak. Mesmo depois de você mostrar artefato e tudo mais? Acho que a oferta não era tentadora o suficiente. Apesar de ter mostrado a flauta de Artemis e o contrato lucrativo, ela me rejeitou. Isso me pegou de surpresa. Quase me deixou atordoado, pois estava confiante no que tinha a oferecer. Até agora, não conseguia entender o fato de Ava ter me rejeitado. Se eu estivesse em sua posição, teria concordado imediatamente em assinar o contrato. Especialmente depois de ver a flauta de Artemis. Um item quase trapaça que faria qualquer domador de monstro salivar ao vê-lo. Quais são seus planos agora que você falhou? Smalsnak perguntou. Não tenho certeza, vou ter que pensar nas coisas. E você? Como está a situação com o Raya? Raya. Tudo está indo bem. Embora ele ainda não tenha assinado o contrato, Leopold e eu já nos encontramos com ele uma vez. Ele veio à sede ontem. Ah! Isso é ótimo. Pelo menos essa era uma boa notícia. Depois de falhar em recrutar Ava esta manhã, meu humor havia piorado bastante. No mínimo, eu poderia considerar essa notícia como um prêmio de consolação. Acho que há momentos em que as coisas simplesmente não funcionam. Chato, mas era assim que a vida acontecia. Nada nunca sairia como eu planejava. Às vezes, a vida adorava te dar surpresas. Certo, Ren, eu preciso ir. Me ligue se precisar de algo. Certo. Fechando lentamente os olhos, desliguei o telefone. Tac. Colocando meu celular dentro do meu espaço dimensional, fui até a sala de treinamento dentro do meu apartamento. Ao abrir as portas que levavam ao campo de treinamento, olhei para Angélica, que estava sentada de pernas cruzadas no meio da sala. Angélica! O que é, humano? Angélica abriu os olhos levemente. Posso te perguntar algo? Seja rápido. Angélica disse friamente. Pequenas ondulações de energia demoníaca emanavam de seu corpo. Ignorando a sensação desconfortável que estava sentindo por causa de sua energia, cocei o pescoço. Certo, como está o Silug? A conversa anterior com os Smalsnak me lembrou de algo. Era que ainda havia um membro lá fora. Silug. Depois de ter voltado de Morra, com tudo o que estava acontecendo, não consegui verificar como ele estava. Felizmente, havia Angélica. Silug. Abrindo completamente os olhos, Angélica perguntou novamente. Sim, como ele está? Como Angélica havia assinado um contrato com Silug, eu sabia que ela poderia contatá-lo sempre que quisesse. Graças a isso, agora eu poderia descobrir a situação de Silug, assim como a de Morra. Com o tempo passando 10 vezes mais devagar em Morra, 1 ano ou mais deve ter se passado desde que voltei para cá. Muitas coisas deveriam ter mudado enquanto eu estava fora. Embora eu soubesse que Silug ainda estava vivo, já que Angélica estava bem na minha frente, eu queria saber se algo importante havia acontecido durante o tempo em que estive ausente. Atualmente, nada de importante aconteceu. Angélica disse apaticamente enquanto fechava os olhos novamente. Nada importante aconteceu, o que significa que a guerra ainda está em andamento. Sim. Então, ele conseguiu romper. Não, se ele tivesse, eu teria sentido. Certo. Foi estúpido da minha parte perguntar. Se Silug tivesse rompido para a classificação S, Angélica também teria visto um aumento considerável em seu poder. Como não era esse o caso, isso significava que ele ainda não havia rompido. Mais alguma pergunta? Não, isso é o suficiente por enquanto.
Neguei com a cabeça. Isso era suficiente para saciar minha curiosidade. Deixando isso de lado, só espero que tudo fique bem. A razão pela qual eu estava perguntando sobre Silug era porque ele era uma espada de 2 gumes. Como já disse antes, embora ele tivesse dito que serviria a mim depois que eu ajudasse com sua vingança, eu não podia simplesmente confiar em suas palavras. Em primeiro lugar, a razão pela qual ele havia concordado com meus termos foi porque eu havia aproveitado sua situação. Aproveitando seu desejo de vingança, convence-o a se juntar ao meu lado. No entanto, uma vez que ele conseguisse sua vingança e suas emoções se estabilizassem, eu não tinha certeza se ele honraria suas palavras. Ele ainda se submeteria a mim ou se rebelaria? Eu não sabia. Talvez no começo ele honrasse suas palavras, mas com o passar do tempo e seu poder em Imorra crescendo, havia a possibilidade de ele se embriagar com seu poder e simplesmente ignorar minhas ordens quando chegasse a hora em que eu precisasse dele para algo. Essa era uma possibilidade muito real que não podia descartar. Embora eu tivesse amarrado com o contrato de Angélica, eu sabia que essa não era uma opção viável a longo prazo. Excluindo o contrato de 5 anos de Angélica, se Silug se tornasse poderoso demais, havia uma grande chance de ele conseguir romper o contrato naturalmente. Embora ele enfrentasse uma retaliação, ainda era uma situação plausível que eu não poderia descartar. Eu precisava rapidamente pensar em uma solução para esse novo problema que estava enfrentando. Mais irritante é o fato de que não tenho muito tempo para trabalhar. De 2 meses a 6 meses, era o tempo que eu estimava que a guerra em Imorra duraria. Depois disso, levaria entre 10 a 50 anos de Imorra, para ele solidificar completamente sua posição como líder dos orcs. Durante esse período, eu precisava pensar em uma solução. A solução mais fácil seria eu me tornar mais forte que Silug. Se eu conseguisse vencer Silug em uma batalha 1 contra 1, então havia uma grande chance de ele realmente se submeter a mim. Como os orcs valorizam o poder, essa era a solução mais fácil que eu conseguia pensar. A única questão era o prazo. Eu realmente consigo alcançar a classificação S em 5 anos? Não tinha certeza. Embora fosse possível, não podia considerar isso garantido. Eu precisava de planos de contingência. Infelizmente, minha mente estava atualmente vazia. Eu realmente não sabia como proceder a seguir. Suspiro, há tanto que eu precisava fazer em tão pouco tempo. Deixando escapar um longo suspiro, cocei a parte de trás do meu pescoço. Por ora, era melhor eu parar de pensar demais. Um passo de cada vez. Tudo tinha uma ordem, eu não podia apressar as coisas. Capítulo 233, Véspera do Torneio 1. The Authors POV. 98F, Guilda de Caçadores de Demônios, Escritório do Mestre da Guilda. Jovem senhorita, ainda bem que você está aqui. Ao chegar ao escritório do pai, Amanda encontrou Maxwell correndo em sua direção. Seu rosto estava visivelmente angustiado. O que aconteceu? Parando os passos, Amanda franziu a testa. Jovem senhorita, algo terrível aconteceu com o mestre da guilda. O coração de Amanda afundou ao ouvir essas palavras. Pai! Ela tentou manter a calma, pelo menos por fora. Investigando um possível pico de energia vindo de uma das masmorras de classificação S que possuímos, temendo o pior, o mestre da guilda decidiu entrar para verificar a situação. Infelizmente. Maxwell respirou fundo. Infelizmente, a masmorra se desincronizou enquanto o mestre da guilda estava dentro. Ah! Amanda deu um passo para trás. Seu corpo ficou gelado. Uma desincronização de masmorra era quando a masmorra perdia subitamente a conexão com o mundo humano. Como resultado, se alguém permanecesse dentro, acabaria sendo transportado para o mundo dos demônios. O lugar mais perigoso que existia. Não se preocupe, jovem senhorita. Embora o mestre da guilda esteja em uma situação complicada, nem toda esperança está perdida. Os sinais vitais dele parecem estar estáveis no momento, o que significa que ele ainda está vivo. Vendo o estado de Amanda, Maxwell tentou confortá-la da melhor maneira possível. Infelizmente, suas palavras não eram convincentes, pois ele tropeçava em seu discurso. Como eu disse antes, realmente não há necessidade de você se preocupar com a Gil. Ouvindo Maxwell falar, Amanda ficou ali em estado de choque. Tudo o que Maxwell disse entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela não conseguia processar nada. Mesmo que o que Maxwell dissesse fosse verdade, Amanda sabia que a situação era crítica. Preso dentro de uma masmorra sem saída, as chances de seu pai não voltar eram grandes. No passado, nunca houve um caso de alguém que escapasse de uma masmorra fechada. Nunca.
Estamos tentando tudo dentro do nosso pô, jovem senhorita. Ao olhar para Amanda, Maxwell parou. Seu rosto estava pálido. Maxwell instantaneamente se preocupou. Jovem senhorita, por favor, escute. Embora o mestre da guilda esteja preso na masmorra, sua vida não parece estar em perigo no momento. Por favor, não há. Posso ter um tempo sozinha, por favor. Amanda interrompeu Maxwell de repente. Um sorriso fraco apareceu em seu rosto. Como você desejar, jovem senhorita. Observando o sorriso fraco de Amanda, Maxwell baixou a cabeça. Embora quisesse dizer algo, percebendo o estado de Amanda, decidiu que era melhor deixá-la sozinha. Curvando-se, ele se virou e saiu. Ah! Vendo Maxwell deixar a sala, Amanda caminhou com passos vacilantes. Suas pernas não se moviam como ela queria. Quase caiu várias vezes, mas finalmente conseguiu chegar à mesa do pai. Sentando-se na cadeira do pai, ela olhou para a mesa dele. Além da miríade de papéis espalhados, havia várias fotos dela com seu pai quando era criança. Pegando uma das fotos, Amanda a acariciou. Enquanto acariciava a moldura da foto, a mente de Amanda se esvaziou. Pai! Ela murmurou enquanto seu corpo tremia levemente. Isso era uma repetição do passado? Alguém iria deixá-la novamente. Seu pai iria embora como sua mãe e Agnes, sua babá? Ela não queria isso. De repente, a visão de Amanda embaçou. Pita! Pita! Apenas então ela percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Asterisco, asterisco, asterisco. Edifício Leviathan, 10 AM. Dentro de um campo de treinamento privado. Ufi, ufi. Com a respiração pesada, eu abaixei meu corpo e fiz uma flexão. 294, 295, 296. Contando as repetições na minha mente, continuei fazendo isso por mais uns 30 minutos. Enquanto fazia as flexões, um pequeno anel negro estava no meu dedo. Nome: Anel da Gravidade. Rank: C. Descrição: um anel com 10 configurações. Ao usar o anel, a massa do corpo dobra. Sempre que a configuração é alterada, a massa dobra de acordo com a configuração escolhida. Ao ajustar as configurações do anel, eu podia aumentar manualmente o peso do meu corpo. Embora eu pudesse usar a sala de gravidade, segundo Dona, para melhorar minha capacidade de mana, eu precisava continuamente esgotar minha mana e repô-la. Assim como treinar um músculo. Respirando fundo, fiz mais uma flexão. Após meu encontro com Jin na semana passada, tive uma súbita vontade de largar tudo e começar a treinar. E foi exatamente isso que fiz. Deixando todos os assuntos relacionados à guilda de mercenários para as Malsnak, fechei-me dentro do meu quarto por uma semana e treinei como um louco. Com as aulas agora suspensas por causa do torneio que estava prestes a começar, além das chamadas ocasionais do instrutor August a respeito do torneio, eu tinha muito tempo para mim. Tempo que gastei totalmente treinando. Além de comer e dormir, tudo o que fiz foi treinar. Com Kevin e agora Jin se tornando cada vez mais fortes, percebi que estava ficando para trás. Mais chocante, Jin havia subido para o rank D-. Algo que deveria acontecer apenas no início do segundo ano. O ritmo de progresso de Jin era impressionante. Não posso ficar para trás. Com esse pensamento em mente, aumentei a intensidade do treinamento. Próximo objetivo, rank D-. Eu sentia que estava perto. Asterisco, asterisco, asterisco. O habitual e pacífico manhã foi interrompido pelo incessante falatório de um grupo de alunos alinhados em uma fila horizontal. À sua frente estava um instrutor alto e severo. Após algumas horas intensas de treinamento, o instrutor ordenou que se alinhassem diante dele. Cale-se! A voz do instrutor August ecoou pela área. Instantaneamente, todo o falatório cessou. Esse trabalho de merda. Aqui está, senhor. HM. Ao lado do instrutor August, um atendente lhe entregou uma pilha de papéis. Dando uma olhada rápida, estalando a língua, o instrutor August devolveu os papéis ao atendente. Para que eu preciso desses papéis? Apenas envie uma mensagem para os alunos. O instrutor August repreendeu. Esse é seu trabalho, não meu. Mas. Sem mas, não tenho tempo para lidar com esse tipo de lixo. Estou aqui para treinar os alunos. Não perca meu tempo com essas besteiras. Cortando o atendente, o instrutor August lançou um olhar fulminante, fazendo o atendente se sentir intimidado. Kelg. Entendeu? É sim.
Debruçado sob o olhar aterrorizante, o atendente só conseguiu acenar com a cabeça. O atendente pegou os papéis e saiu. Não querendo ficar perto do instrutor August, basicamente saiu correndo. Você receberá em breve uma mensagem detalhando os jogos nos quais participará, bem como as regras do torneio. Voltando sua atenção para os alunos, o instrutor August deu um breve resumo da situação. Uau! Ouvindo o instrutor August falar, um pequeno bocejo escapou de meus lábios. Honestamente, as sessões de treinamento do instrutor August, embora brutais, não eram tão severas quanto as que tive com Dona e Mônica. Comparadas às delas, isso parecia refrescante. De qualquer forma, a atmosfera ao redor do campus. Com o torneio se aproximando em cerca de uma semana, as tensões estavam aumentando na academia, especialmente entre os alunos da Locke e os alunos intercambistas. Embora as coisas não tenham chegado ao ponto de conflitos, a tensão no ar estava mais intensa do que nunca. Ok, acho que já falei o suficiente por hoje. Me tirando dos meus pensamentos, a voz alta do instrutor August ecoou. Estão dispensados. Com o anúncio do instrutor August, a sessão de treinamento chegou ao fim. Além de mim, os outros alunos soltaram um suspiro de alívio enquanto voltavam para os dormitórios. O que você vai fazer agora? No caminho de volta para os dormitórios, caminhando ao meu lado, Kevin perguntou. Vou voltar para o dormitório. Ah, é mesmo? Por quê? Você queria ir a algum lugar? Nada disso. Ah, a propósito, o que aconteceu com você na semana passada? Mal consegui entrar em contato. Kevin balançou a cabeça e trocou de assunto. Certo, eu estava treinando. Dedicando a maior parte do meu tempo ao treinamento nas últimas semanas, eu só o via durante as sessões de prática matinal com Dona ou as sessões de treinamento para o torneio. Fora isso, recusei-me a sair do meu quarto. Agora, tudo o que tinha em mente era treinar. Treinando. Sim. Entendi, faz sentido. Kevin não era diferente. Ele também passava a maior parte do tempo treinando. Então, provavelmente foi por isso que ele não disse muito depois. Espera. De repente, uma voz clara chamou à distância. Emma. Kevin disse, virando a cabeça para onde a voz veio. Ele conseguiu reconhecer instantaneamente a dona da voz. Virando-se para confirmar de quem era a voz, para minha surpresa, descobri que era de Emma. Chegando perto de Kevin, Emma passou por mim sem sequer me cumprimentar ou reconhecer minha presença e olhou nos olhos de Kevin. Kevin. Sim. Você pode diminuir um pouco o ritmo. Ah, claro. Foi só então que percebi que Kevin e eu estávamos andando um pouco rápido demais. Assim, desaceleramos um pouco. O suficiente para acomodar Emma. Obrigada. Movendo-se ao lado de Kevin, Emma agradeceu. Então, sobre o que você queria conversar? Olhando nos olhos de Emma, Kevin perguntou. É sobre Amanda. Amanda, o que tem ela? MHMM, como eu deveria dizer isso? Você notou algo diferente nela nos últimos dias? Queria ver se não sou a única que sente isso. Depois de lutar para escolher as palavras certas, Emma expressou suas preocupações. Então, segundo você, Amanda está agindo de forma estranha? Sim. Virando a cabeça, Kevin olhou para Amanda, que não estava longe de onde estavam. Após alguns segundos, ele sorriu amargamente e balançou a cabeça. Ela parece a mesma para mim. Sério? Então estou talvez exagerando. Emma franziu a testa. Ela não parecia convencida. Desculpe, não sou muito bom em julgar expressões faciais e emoções. Coçando a parte de trás da cabeça, Kevin se desculpou. Não, tudo bem. Eu provavelmente estou exagerando. É só que não consegui ver Amanda na última semana. Tentei mandar mensagem para ela, mas ela não respondeu, não importa quantas vezes eu enviasse uma mensagem. Normalmente, Amanda sempre respondia em menos de uma hora. Comportar-se assim era bem estranho. O que está acontecendo? Ouvindo a conversa entre Kevin e Emma, inclinei a cabeça para o lado e olhei na direção de Amanda. Aconteceu algo com Amanda. Voltei minha atenção para Amanda. Tentando olhar mais de perto a partir da distância, procurei ver se havia algo diferente nela. Após um minuto, minhas sobrancelhas se franziram. Embora nada parecesse fora do normal na aparência de Amanda, eu sentia uma aura de tristeza ao seu redor. Ela parecia muito mais fria do que o habitual, e até as pessoas próximas a ela sentiam o mesmo, mantendo distância. Poderia ser
Lembrando das palavras de Emma para Kevin, uma ideia de repente me atingiu. Eu só conseguia pensar em um cenário na novela que poderia causar isso nela. Incidente de desincronização da masmorra de classificação, S. O dia em que uma masmorra de classificação, S, se desincronizou com seu pai dentro. Um evento que só seria revelado após alguns anos, graças aos superiores da Guilda de Caçadores de Demônios cobrindo tudo. Infelizmente, eles não conseguiram encobrir por muito tempo e seria logo revelado para o mundo todo. Uma vez revelado, o mundo inteiro tremeu e a Guilda de Caçadores de Demônios caiu para o segundo lugar, com a Guilda Starlight finalmente superando-os. Foi também o evento que fez Amanda se fechar ainda mais. Por que agora? Pensei enquanto colocava a mão no queixo. Eu não conseguia entender a cronologia desse evento. Esse era um evento que só deveria acontecer em alguns anos. Como isso foi repentinamente antecipado tanto? Quais variáveis eu influenciei que fizeram isso acontecer? Quando menos esperava, outro problema surgiu. Com o pai de Amanda agora desaparecido, eu sabia que só poderia manter meus pais seguros por mais alguns anos. Uma vez que a notícia do desaparecimento do pai de Amanda se espalhasse, eu sabia que estaria por minha conta. Olhando para o céu azul claro, murmurei, isso vai ser problemático, espero estar errado. Capítulo 234, Véspera do Torneio 2. The Authors POV. Nome do participante, Reindover. Gênero, masculino. Ano, primeiro ano. Jogos em que está participando. Massacre de bonecos. Dentro de um tempo específico, os participantes serão cercados por vários bonecos de combate. A pontuação será baseada no maior número de eliminações durante esse período. Battle Royale do primeiro ano. Battle Royale em equipes de 3. A última equipe em pé vence. Composição da equipe. Kevin Voice. Jim Orton. Reindover. Ainda bem que só preciso participar de 2 jogos. Eu rolei meu telefone. Este era o registro do torneio que recebi há algumas horas. Nele estavam os detalhes dos jogos em que eu iria participar. Massacre de bonecos e Battle Royale. Só 2 jogos. Embora eu tenha escolhido participar do Massacre de bonecos por conta própria, o Battle Royale foi uma escolha da dona. Como vocês são os primeiros anos mais fortes, escolhi que participassem como equipe. O Battle Royale nos dá mais pontos, e como precisamos garantir o primeiro lugar nesse jogo, tive que colocá-los juntos para aumentar nossas chances. Foi o que ela disse. Havia alguma verdade em suas palavras, no entanto, não tinha certeza se essa composição de equipe funcionaria, já que sinergia e trabalho em equipe eram importantes. Embora eu conseguisse trabalhar bem com Kevin, o mesmo não poderia ser dito sobre Jim. Ele não era do tipo que ouvia. Deixando isso de lado. A razão pela qual escolhi o Massacre de Bonecos foi porque estava confiante em conseguir uma pontuação alta naquele jogo. Pelo menos no top 10. Embora houvesse uma chance de eu conseguir o primeiro lugar, havia muitos competidores difíceis. Eu não era tão arrogante a ponto de dizer que tinha garantia de primeiro lugar. De repente, recebi uma notificação. Seu amigo Kevin Voice está fazendo 17 anos hoje. Deseja a ele um feliz aniversário. Oh, certo. Quase esqueci. Hoje era o aniversário do Kevin. Parabéns, você está um dia mais perto da morte. Abrindo meu chat com Kevin, enviei uma rápida mensagem de feliz aniversário antes de fechar meu telefone e voltar ao treino. Como o torneio estava se aproximando, nenhum de nós tinha tempo para comemorar aniversários ou algo do tipo. Uma mensagem rápida era o suficiente. Alojamento de intercâmbio da Academia Teodora. Você escolheu seus companheiros de equipe para o Battle Royale? Uma voz autoritária ecoou pelos alto-falantes do telefone de Aaron. Sim, eu escolhi. Isso é bom. Você está confiante em suas chances? MHM, não deve haver problemas, instrutor. Aaron disse com confiança, pois realmente acreditava em suas chances de vitória. Ele tinha tudo planejado. Desde os jogos em que estava participando até o Battle Royale. Aaron tinha um plano detalhado para tudo. Ele não ia perder. Vejo, isso é ótimo. Espero que da próxima vez que você me contatar, seja para dar notícias sobre sua vitória. Vai ser. Não se preocupe. Muito bem, desejo sorte a você, Aaron. Obrigado. Do Aaron desligou o telefone. Parece que você está confiante em suas chances de vencer o Battle Royale. Naquele momento, uma voz fria e imponente ecoou. Aaron se virou. Ali, um homem alto e robusto caminhava calmamente em direção a Aaron. É você.
Ao abrir ligeiramente os olhos de Aron brilharam friamente por um segundo. O homem parou bem na frente de Aron. Seus olhares se cruzaram por um segundo antes que o homem sorrisse subitamente. Qual é o problema comigo? Nada, eu só fiquei um pouco surpreso com sua aparência. Aron balançou a cabeça e respondeu calmamente. Oh! O que há para se surpreender? Eu só não esperava que você estivesse aqui me procurando. Com as perguntas do homem, Aron permaneceu calmo e respondeu pacientemente. Entendi. O homem olhou profundamente nos olhos de Aron. Por um breve momento, nenhum dos dois falou. Quebrando o silêncio, a voz severa do homem ecoou. Aron, quero que você tenha em mente uma coisa. Este ano estamos mirando no primeiro lugar. Não quero ver nenhum erro. Especialmente de você. Uma aura poderosa começou a emanar de seu corpo. Kggg. A aura imponente avançou em direção a Aron, que cerrou os dentes e suportou com toda a sua força. É melhor você não me decepcionar, murmurou o homem alto enquanto recolhia sua aura. Ele estava satisfeito com esse pequeno teste. Aron realmente merecia sua fama. Embora ele tivesse se contido, sua aura não deveria ser algo que alguém da sua idade conseguisse suportar. Aron, eu acredito em seu talento. Este é o ano em que a Academia Teodora vence o Locke. Espero que você possa me ajudar a levar a Academia Teodora ao topo. Eu entendo. Fechando os olhos, Aron acenou com a cabeça. Você diz que entende, mas realmente entende. O que você quer dizer? As sobrancelhas de Aron se franziram enquanto ele abria os olhos. Você acha que eu não ouvi sobre seu pequeno erro nas provas do Dungeon? Aquilo. Eu só fiquei pego de surpresa. Espero que tenha sido realmente assim. Foi sim. Aron cerrou os punhos com força. Como ele poderia esquecer aquele dia? Ele ainda se lembrava vividamente dos acontecimentos das provas do Dungeon, como se fosse ontem. Ele estava tão focado em Kevin que havia negligenciado completamente o outro aluno. Jim Orton. Naquele dia, Aron experimentou o amargo gosto da derrota pela primeira vez. Nunca mais ele queria sentir aquele gosto amargo da derrota. Certo, vou confiar em você por enquanto. O estudante masculino deu um tapinha no ombro de Aron. Não se preocupe, eu garanti a vitória do terceiro ano. O resto depende de você. Desde que você vença, vamos superar o Locke. O estudante masculino falou em um tom confiante. Ele realmente acreditava no que dizia. Ele estava confiante em suas chances. Especialmente após ter feito uma investigação minuciosa sobre os membros participantes do Battle Royale do terceiro ano vindos do Locke. Ebony Views, Mark Mendes, Perry Crossley. Cada um, indivíduos excepcionais cuja fama ressoava por todo o domínio humano. Todos os três já haviam garantido diferentes acordos com o sindicato ou uma guilda classificada como diamante. Sem dúvida, todos eram futuros classificados. Infelizmente, apesar de como eram bons no papel, havia um problema. E o problema era que eles eram todos os respectivos líderes das três grandes facções do Locke. Facções que absolutamente se desprezavam. Por causa disso, eles não tinham sinergia entre si. Nenhum trabalho em equipe. Essa era a fonte da confiança do homem alto. Uma equipe sem trabalho em equipe não é uma equipe. Não importa quão talentosos sejam, se não estiverem unidos, estão como que perdidos. Isso é especialmente verdade em casos onde encontram equipes fortes e preparadas. O homem alto sabia que suas chances de vencer o Battle Royale eram altas. Tvin. De repente, o relógio do homem vibrou. Virando ligeiramente o relógio, o homem leu a notificação que aparecia. Acho que isso vai encerrar nossa conversa por enquanto. Passando a mão pelo cabelo curto e preto, o homem se virou. Espero que você não esqueça minhas palavras, Aron. Ficaria desapontado se você esquecer. Aron assistiu enquanto o homem se afastava de forma imponente. Seu corpo robusto, ombros montanhosos e físico perfeitamente refinado mostravam que ele não era nada simples. O primeiro colocado do terceiro ano da Academia Teodora. Um gênio cujo nome era tão famoso quanto os nomes dos três líderes de facções do Locke. Morgan Lovry. Um homem que um dia se tornará um dos melhores classificados. Mais tarde, durante a noite, Kevin estava treinando no espaço público de treinamento do prédio Leviathan. Devido ao espaço limitado de seu próprio local de treino, Kevin não teve escolha a não ser se deslocar para o público. Mesmo assim, Kevin não desgostava daqui. Apesar de ser público, o número de pessoas que frequentava aquele lugar era baixo. Em raras ocasiões,
ele via Amanda treinando na área de arco e flecha. Fora isso, geralmente era só ele. Pop. Com os pés na largura dos ombros, Kevin levantou uma barra de 800 kg e fez um levantamento terra. Ao levantar a barra, as veias do lado de seu pescoço se destacaram enquanto seu rosto ficava avermelhado. Bam! Depois de levantar a barra uma vez, Kevin a deixou cair. O pesado som da barra atingindo o chão macio ecoou pela sala. Kevin não se importou. Isso é o suficiente para o aquecimento. Pegando uma toalha, Kevin secou o rosto. Alongando o pescoço, Kevin pegou sua espada e caminhou calmamente em direção ao meio do espaço de treino. Kevin! Justo quando Kevin estava prestes a começar a praticar, uma voz familiar o chamou. Eu suspeitei que você estivesse aqui. Emma! A voz pertencia a Emma, que estava caminhando apressadamente em sua direção. Você não viu minha mensagem? Mensagem! Uma expressão de confusão apareceu no rosto de Kevin enquanto ele pegava seu telefone. Não precisa checar, já posso ver que você não viu. Desculpe. Pondo a mão sobre o telefone de Kevin, Emma balançou a cabeça. Como resultado, Kevin riu envergonhado. Ele estava tão absorvido no treino que não percebeu mensagens direcionadas a ele. Aqui. Rangendo os dentes, Emma de repente tirou uma caixa preta de seu espaço dimensional e a entregou a Kevin. O que é isso? Apenas pegue. Forçando a caixa nas mãos de Kevin, as bochechas de Emma ficaram levemente vermelhas. Espere, o que você... Não vou mais te atrapalhar, boa sorte no seu treino, e feliz aniversário. Desejando-lhe um feliz aniversário, ela saiu correndo, deixando Kevin confuso. Essa era a forma dela de me desejar um feliz aniversário. Olhando para a caixa em sua mão, Kevin sorriu levemente. Era fofo. Vi. Bem antes de Kevin abrir a caixa, seu relógio vibrou de repente. Era Ren. Parabéns, você está um dia mais perto da morte. Sério. Olhando para a mensagem, Kevin ficou sem palavras. Que idiota! Depois de um tempo, uma pequena risada escapou de seus lábios. Embora ele não estivesse errado, não poderia ter apenas desejado um feliz aniversário como qualquer outra pessoa. Você tem problemas. Enviando uma mensagem de volta para Ren, Kevin desligou o telefone e colocou a caixa que Emma lhe deu dentro de seu espaço dimensional. Ele iria checar assim que terminasse seu treino. Asterisco. Desculpe, não tenho nada. A voz de Smalsnak ecoou em meus ouvidos. Sério? Não há nenhuma informação. Infelizmente, parece que é assim. Não importa o quanto eu tente, não consigo descobrir nada. A Guilda de Caçadores de Demônios selou todos os tipos de informações sobre Edward Stern. Entendi, tudo bem. Me contate se encontrar mais alguma coisa sobre este assunto. Farei isso. Smalsnak desligou, e o som repetitivo do tom do telefone ressoou em minha mente. Não me importando, coloquei meu telefone na mesa. Isso é problemático. Abrindo meu laptop, passei os próximos minutos olhando artigos aleatórios sobre a Guilda de Caçadores de Demônios. Eu só queria algo. Qualquer pista que me levasse a descobrir a situação na Guilda de Caçadores de Demônios era bem-vinda. No entanto, não importava o quanto eu procurasse, não encontrei nada. Era como se eu estivesse caminhando em um círculo sem fim. Não importava para onde eu ia, sempre voltava ao lugar original. Devo perguntar a Amanda? Murmurei enquanto fechava uma aba da web. Não, isso seria estúpido. Rapidamente descartei esses pensamentos da minha mente. Seria insensível da minha parte. A situação emocional de Amanda provavelmente estava extremamente frágil neste momento. Neste momento, ela provavelmente estava se esforçando ao máximo para se manter forte. Meus comentários poderiam piorar seu estado emocional delicado. Eu não podia deixar isso acontecer, especialmente porque ela estava fazendo o melhor para não desapontar os outros no torneio. Se o evento em que seu pai entrou em um dungeon realmente acontecesse, então a situação seria realmente grave. Seria só após o terceiro cataclismo que Amanda se reuniria com seu pai. Mas isso estava no romance. Este mundo não era mais o mesmo. Embora Edward Stern tenha sobrevivido ao mundo demoníaco infernal, as coisas podem não ser as mesmas desta vez. Agora, tudo estava diferente, e eu era a causa disso. Essa situação era minha culpa. Eu sabia disso. No entanto, ao contrário do passado, eu não ia lamentar ou me culpar por minhas ações. Eu fiz o que tinha que fazer. Se essa era a consequência da minha ação, que assim seja.
Vou arcar com meus erros e encontrar uma solução para isso. Bem, isso é mais fácil de dizer do que fazer. Recostando-me na cadeira, cocei o lado do meu pescoço. Eu realmente estava sem ideias desta vez. Entrar no mundo demoníaco estava fora de questão. Com perigos espreitando em todos os lugares, eu sabia que ir para lá seria suicídio da minha parte. Talvez eu pudesse. Nos próximos 30 minutos ou mais, tentei pensar em todas as soluções possíveis que poderia encontrar. Infelizmente, minha mente permaneceu em branco durante todo o tempo. O que devo fazer? Murmurei enquanto me recostava na cadeira. Eu realmente não sabia o que fazer. Não importava o quanto eu tentasse pensar, não conseguia encontrar uma solução para esse problema. Capítulo 235. Torneio Interacademias 1. The Authors POV. O fim de semana passou em um piscar de olhos, e o dia do torneio finalmente chegou. Repórteres lotavam o campus da academia, e ônibus de várias cores apareciam nas estradas, entrando pelos portões principais. Todas as academias, grandes e pequenas, do domínio humano se reuniram aqui hoje para este evento. Por onde eu andava, podia ver pessoas. Era como se eu estivesse na Times Square em Nova York durante o Natal. Estava muito lotado. Você pode compartilhar conosco seus pensamentos sobre o torneio? O que você pretende alcançar? Quem você acha que são os favoritos deste torneio? Enquanto caminhava, conseguia ouvir as conversas que os repórteres estavam tendo com alguns alunos. Alguns alunos vinham do Locke, e outros de outras academias. Cadê eles? Ao chegar no portão principal da academia, olhei para a esquerda e para a direita. Infelizmente, não importava onde olhasse, só via uma quantidade sem fim de pessoas tentando entrar. Neste momento, eu estava procurando meus pais. Assim que souberam da minha participação no torneio, me obrigaram a enviar ingressos para o evento para que pudessem assistir ao vivo. Não, queremos assistir ao vivo. Como você vai se apresentar? Quero torcer por você. Foi isso que minha mãe disse quando eu pedi para assistirem pela TV. Como eu sabia que discutir com minha mãe era inútil, rapidamente cedi às suas exigências, levando à situação atual. Hein? De repente, uma voz familiar me chamou. Ao me virar, um sorriso surgiu no meu rosto. Vocês estão aqui. Claro! Nunca deixaríamos de vir em um dia tão importante para você. Com Nola nos braços, minha mãe se aproximou de mim. Atrás dela estava meu pai, que acenou com a cabeça. Eu acenei de volta. Budar. Nola me chamou enquanto estendia as mãos em minha direção. Venha aqui. T. Segurando Nola pelas axilas, ela começou a rir. Minha sobrancelha se ergueu em resposta. Uma ideia maliciosa cruzou minha mente. Oh! Isso te fez cócegas. Quer mais? Que a alharra. Fazendo cócegas levemente nas axilas de Nola, ela gritou. Ao ouvir seus gritos, sorri ainda mais e fiz cócegas um pouco mais. Ren, pare de atormentar sua irmã. Minha mãe me repreendeu, batendo levemente no meu ombro. Tudo bem, eu vou parar, eu vou parar. O grande Boadar é malvado. Olhando para mim, Nola fez um biquinho. Lágrimas se formaram nos cantos de seus olhos. Au, me desculpe, Nola. Vou compensar você ganhando, ok? HMPH. Nola virou a cabeça e me ignorou. Eu cocei o lado do meu pescoço. Tudo bem, você venceu. Suspirando, decidi recorrer à minha arma secreta. Tocando meu bracelete, tirei um doce. Instantaneamente, os olhos de Nola brilharam. Hehe, já sou expert na arte do suborno. Nola era uma criança muito fácil de agradar. Um simples doce e ela imediatamente esquecia qualquer ressentimento. Não, eu não quero. Justo quando Nola ia pegar o doce, ela parou de repente. Retirando a mão, continuou a me ignorar. Os mecanismos da minha mente pararam de funcionar por um segundo. Isso não era o que o script dizia. Ela deveria pegar o doce e me perdoar rapidamente. Por que não estava assim? Talvez ela queira outro doce. Que fofa! De repente, uma ideia me atingiu. Isso realmente parecia plausível. Tudo bem, aqui. Tirando outro doce, coloquei na mão de Nola. Mais uma vez, ela balançou a cabeça. Não. Você. Minha expressão se fechou. Mais uma vez, tirei outro doce, totalizando 3. Novamente, Nola permaneceu completamente impassível. Nola,
o que posso fazer para você me perdoar? Novamente incapaz de agradar Nola, desisti e perguntei diretamente. Vive Candice. Me dando um olhar de esguelha, Nola abriu sua pequena mão. 5 doces. Vive. Nola acenou com a cabeça. Sua posição estava clara. A menos que eu desse a ela 5 doces, eu seria ignorado. Tudo bem, você venceu. Desisti rapidamente. Não havia como eu vencer minha irmã. Assim como Nola pediu, dei a ela 5 doces. Eu tinha um estoque infinito de doces, então não fazia diferença. Ok, Nola te perdoa. Pegando os doces, Nola sorriu feliz. Ela então começou a me afagar a cabeça. Bom garoto. Abrindo a boca, minha mente ficou em branco. Eu não conseguia processar o que acabará de acontecer. O que foi isso agora? Não importava como eu olhasse, ela acabou de me tratar como um cachorro. O que diabos aconteceu enquanto eu estava fora? Angélica. Então, uma ideia me atingiu de repente. Ela tinha que ser ela. Além dela, não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse corromper minha irmã assim. Droga, definitivamente não vou deixar você escapar por isso. Fechando os punhos, fiz uma promessa mentalmente. Como ela ousou? Ren, você não está se atrasando? Minha mãe me lembrou enquanto olhava para o relógio. Eu rapidamente saí dos meus pensamentos. Droga! Verificando meu relógio, xinguei por dentro. Eu realmente estava atrasado. Por favor, sigam-me, vou levá-los até o local do torneio. Com Nola nos braços, me virei e rapidamente conduzi meus pais até o local do torneio. Todas as ideias de vingança tiveram que ser colocadas de lado por enquanto. Tinha assuntos mais urgentes a tratar. Asterisco. Depois de deixar meus pais no local do torneio, rapidamente me dirigi em direção aos vestiários. Você está atrasado. Esperando por mim nos vestiários estava Kevin, que mostrou seu relógio. Desculpe, estava com meus pais. Eu deveria ter encontrado Kevin 10 minutos atrás, mas com toda a multidão, levei muito mais tempo do que esperava. Seus pais? Kevin perguntou. Sim, estava mostrando o caminho para o local do torneio. Ah, entendi, deve ter sido legal. Kevin baixou um pouco a cabeça. Uma expressão de nostalgia apareceu em seus olhos. Então, o que vamos fazer agora? Fingindo não ter visto, rapidamente mudei de assunto. Devemos nos encontrar com os outros calouros, depois disso, devemos ir à cerimônia inaugural. Levantando a cabeça, Kevin respondeu. Quando é isso? Em cerca de 2 minutos. Inclinando ligeiramente o relógio, Kevin respondeu. Um silêncio envolveu o vestiário. Droga! Xingando em voz alta, tirei minhas roupas e vesti um novo uniforme feito especialmente para o torneio. O novo uniforme era principalmente preto, com alguns toques de dourado e branco nas bordas e no brasão do uniforme. Colocar o uniforme não foi difícil, em menos de 1 minuto já estava vestido. Vamos lá! Colocando minhas outras roupas no espaço dimensional, segui Kevin para fora da sala. A partir deste ponto, a fase do torneio finalmente tinha começado. Asterisco, asterisco, asterisco. Nuvens escuras cobriam o céu e uma chuva forte caía. Aia! Aia! Dentro de uma enorme arena cheia de pessoas, gritos ensurdecedores ecoavam repetidamente. Sangue jorrava por toda parte e cadáveres cobriam o chão da arena. Uá! Uá! A torcida animada que vinha das arquibancadas ecoava até o chão da arena, enchendo os competidores de adrenalina. Em pé no meio do campo de treinamento estava um jovem pálido. Em algum momento, um indivíduo se aproximou pelas costas do jovem e cravou sua lança na direção de sua cabeça. Justo quando a ponta da lança estava prestes a atingir a cabeça do jovem, ele inclinou a cabeça levemente. A lança errou. Dando um passo à frente, o jovem se virou e brandiu sua espada. Puf! Um arco bonito se desenhou no ar e sangue jorrou por toda parte. Tud! Seguindo isso, houve um pequeno baque e uma cabeça rolou pelo chão. Isso é 13. O jovem murmurou enquanto passava a espada para o lado. Imediatamente, o sangue na espada caiu no chão. Ele então olhou para o chão da arena. Por onde olhava, cadáveres estavam espalhados pelo chão, enquanto o som de luta ecoava em toda parte. Recuperando um pouco de sua energia, o jovem estava prestes a se juntar à batalha novamente. No entanto, Beep! Beep! De repente,
dois grandes sons de apito ecoaram pela arena. Simultaneamente, todos os competidores pararam o que estavam fazendo. Parabéns aos que passaram pelos testes. Dos 500 concorrentes iniciais, apenas 28 permaneceram vivos. Para os competidores que sobreviveram, por favor, dirijam-se à saída da arena. Marcando o fim do massacre, a voz do anunciante ecoou pelos alto-falantes ao redor da arena. Após o anúncio, todos que ainda estavam de pé na arena caminharam em direção à saída. Assim fez o jovem. Momentos depois, várias pessoas vestidas de branco entraram na arena e começaram a limpar os cadáveres do chão. Parabéns, foi uma performance esplêndida. Obrigado. Chegando na saída da arena, uma voz familiar ecoou no ouvido do jovem. É melhor você descansar um pouco agora, Matthew. A próxima rodada começa em uma semana. Se você não estiver nas melhores condições, há chances de que você possa morrer. Farei isso. O jovem, Matthew, levantou um pouco a cabeça. Diante dele estava uma criatura humanoide negra com um sorriso no rosto. Quanto tempo se passou? Matthew se perguntou ao olhar para Everblood diante dele. A memória de Matthew dos últimos meses estava turva. Depois de ter sido interrogado pelas autoridades sobre o incidente no hotel meses atrás, Matthew decidiu deixar tudo para trás e seguir Everblood até o monólito. Foi então que sua nova vida começou. Cada dia era uma luta. Jogado em um domínio onde apenas os mais fortes sobrevivem, Matthew teve que lutar por tudo. A cada semana, ele participava dos jogos da arena e competia por pontos de mérito. O jogo era simples. Dentro de um período específico, centenas de competidores eram colocados dentro de uma arena e, até então, era cada um por si. Se você sobrevivesse ou matasse um oponente, seria premiado com pontos de mérito. Vale tudo lá. Não havia jogo sujo. Desde que você matasse seu oponente, você era o vencedor. Esse era o monólito, e assim Matthew viveu nos últimos meses. Olhando para trás, ele ainda se lembrava da primeira vez que participou dos jogos da arena. Ele se lembrava daquele dia como se fosse ontem. Como poderia esquecer aquele dia? Foi o dia que o mudou. Ele ainda conseguia recordar vívida e claramente o olhar degenerado que os outros tinham no chão da arena. Em algum momento, o chão da arena já estava tingido de vermelho. Havia muitos oponentes poderosos na arena, e um único ato de descuido poderia ter resultado em sua morte. Felizmente, ele estava entre aqueles que sobreviveram. Tendo sido treinado desde jovem, as habilidades de Matthew eram de alto nível. Se não fosse por isso, ele já teria morrido há muito tempo. Enquanto lutava para sobreviver, ainda se lembrava do som de um sinal marcando o fim do jogo. Como se toda a energia tivesse sido drenada de seu corpo, ele se lembrou de ter desabado no chão, olhando para o céu. Foi então que percebeu que precisava mudar. E assim ele fez. Cada semana, ele entrava nos testes e competia colocando sua vida em risco. Ele percebeu que apenas através de batalhas reais de vida ou morte sua força veria melhorias reais. Agora era a 10ª vez de Matthew participando dos jogos da arena, e desde que começou, ele havia passado por uma transformação drástica. Ele havia se despido completamente de seu eu passado e abraçado seu novo eu. Ele havia renascido. Não era mais o ingênuo Matthew que se deixava levar por mudanças inesperadas. Ele agora estava muito mais calmo e calculista do que nunca. E tudo isso graças a Everblood diante dele. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Você ganhou um total de 1.200 pontos de mérito. Nada mal, com isso, você está um passo mais perto de comprar uma fruta do diabo para aumentar ainda mais sua força. Despertando Matthew de seus pensamentos, Everblood deu um tapinha em seu ombro. Ele estava satisfeito com a colheita de hoje. Matthew acenou com a cabeça. Bom, vamos descansar. Entendido. Virando-se, Matthew seguiu em direção aos vestiários. Enquanto caminhava, seu pé esquerdo mancava levemente. Pela aparência, ele estava machucado. Ainda assim, persistia obstinadamente. Que tristeza! Ao olhar para Matthew, Everblood sorriu. Comparado à primeira vez que o conheceu, Matthew estava muito mais calmo do que antes. Ele também falava menos e era mais decisivo. Ele havia amadurecido. Embora não fosse perfeito, Matthew tinha uma sensação afiada sobre si. Quase como se fosse uma espada afiada pronta para cortar qualquer coisa. Embora a espada ainda estivesse um pouco cega, com um pouco mais de polimento, Everblood estava confiante em criar uma espada imparável. Lutando com sua vida em jogo todos os dias, qualquer um estaria destinado a mudar. Desde o começo,
Everblood sabia que Matthew era talentoso. A mudança atual dele estava dentro de suas expectativas. Não, na verdade, Matthew superou suas expectativas. Ele era, sem dúvida, uma joia escondida. Ainda não está pronto, porém. Everblood balançou a cabeça. Ainda havia um longo caminho a percorrer para Matthew antes que ele realmente se tornasse um diamante. Até lá, Everblood faria o seu melhor para polir Matthew. Cucu, vamos descansar. O torneio está prestes a começar. Vamos sintonizar a TV e começar a torcer pelo nosso pequeno conhecido, que tal? Everblood riu levemente. Virando-se, ele alcançou Matthew. Espero que ele nos mostre o quanto cresceu durante o tempo em que não o vimos. Sim. Ouvindo as palavras de Everblood, Matthew apertou o cabo de sua espada. O torneio, eu também deveria estar nele. Se não fosse pelo incidente no passado, ele também teria sido um dos participantes do torneio. Infelizmente, sua vida agora havia mudado. Ele sabia disso, mas não estava bravo. Haveria um dia em que seu nome se espalharia pelo mundo. Até lá, ele continuaria a se polir.